Passo a palavra nesse momento para o Dr. Flávio Werneck Meneghelli, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Senador Paulo Paim, a quem cumprimento os demais componentes da mesa, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse debate novamente, nessa comissão que muito engrandece, nos engrandece. O bom e o ruim de ser o último da mesa a se pronunciar é que vários dos pontos já foram atacados. E nós ficamos com uma situação um pouco mais confortável. O ruim é que nós temos que tentar uma abordagem um tanto quanto diferenciada para que a gente não seja repetitivo na mesa. Assim sendo, eu vou tentar, senador, diante da exposição dos demais colegas, partir da Constituição Federal, da nossa lei maior, para que a gente possa chegar depois a esmiuçar e detalhar alguns pontos que a gente acha relevante para que se resolvam problemas como desse atentado. A nossa Constituição Federal, ela deixa bem clara quais são e que devem ser levadas em consideração vamos dizer assim, as funções que tenham algum grau de periculosidade. E dentro da Constituição Federal existem as leis infraconstitucionais que vêm delimitando quais seriam essas funções perigosas e dando uma contrapartida para essas funções perigosas. Dentro dessa situação, eu vi o procurador Marcelo citando que tomou posse no Acre, me recordo muito bem, eu tomei posse no Acre, e muitas das vezes, doutor, nós tivemos num local lá que chama Nova Califórnia, que tem um problema de grilagem quase insanável. E nós tivemos também troca de tiros em algumas dessas situações. O Brasil é um país continental, com situações diferentes, e nós precisamos estruturar, precisamos dar condições para que essas categorias que foram elencadas e que trabalham com situações de perigo tenham a devida proteção. E aí você entra desde aposentadoria, porte de arma, condições de trabalho, efetivo. Tenho certeza que o Carlos, que aqui está, ele não citou na fala dele, mas nós temos plena consciência de que existe um déficit na auditoria, um déficit absurdo de servidores na auditoria do trabalho. Nós temos acho que nunca tivemos um número tão baixo de auditores. O menor dos últimos 20 anos. Como fazer um trabalho efetivo com a diminuição dos trabalhadores num país continental como o nosso? Posso falar da Polícia Federal, em que nós temos por atribuição o controle de uma das muitas atribuições, o controle de fronteira. Nós temos 15 mil quilômetros de fronteira seca e mais 9 mil quilômetros de fronteira molhada. Temos menos de 10 mil policiais federais na ativa para trabalhar com polícia de fronteira, polícia judiciária e polícia de controle. Então, nós precisamos e temos que dar essa efetividade para que o serviço seja bem prestado. Dentro dessa situação de periculosidade, eu gostaria de trazer um dado rapidamente, que é o dado levantado pela Ordem dos Policiais do Brasil, que está sendo feito mês a mês. Eles fecharam o mês 4. Nós tivemos, somente esse ano, 190 mortes de operadores em segurança pública. 190 mortes, o que dá uma média de 1,54 mortes por dia de operadores em segurança pública no país. E aí vamos partir do macro para o micro. Nós temos hoje 60 mil homicídios ano. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos do mundo, 60 mil, a última pesquisa da ONU.
não por 100 mil habitantes, mas taxa absoluta. O Brasil é o que tem mais homicídios. Nós temos, só esse ano, 190, 1,54 mortos em segurança pública, isso sem contar, sem levar em consideração aqueles que trabalham indiretamente na segurança pública, ou trabalham diretamente, mas não estão incluídos como operadores de segurança pública, é o caso dos fiscais do trabalho, é o caso de promotores, juízes, defensores. Então, nós não estamos colocando nessa estatística outras categorias que poderiam estar incluídas aqui. Nós temos uma média de 26,9 homicídios por 100 mil habitantes. Nós somos o 6º ou 7º país por 100 mil habitantes em homicídios, o que a ONU considera como um país de homicídio endêmico. E o que fazer e como fazer? Por que eu estou citando esses dados aqui? Porque nós temos um problema, e a fala do meu colega aqui, do Dr. José, me chamou muita atenção, porque ele falou que a população precisa de um rosto e de alguém em quem confiar. E como o servidor público vai passar essa confiança e essa segurança para a população, se o exemplo foi colocado aqui pelo Dr. Camanho? Quem é o mandante da chacina de Unai está solto até hoje. Como eu, como o Dr. José, Dr. Fábio, todos os presentes aqui, vamos dar segurança a uma pessoa em São Félix do Xingu, falar, não, confie no governo federal, confie na figura que representa o governo federal aqui, se nós não temos efetividade na persecução criminal brasileira. E aí, precisamos sim enfrentar discursos meramente corporativos, precisamos sim enfrentar discursos de falso direito humano, para que a gente possa prestar efetivamente o nosso munus público. Para que a gente preste um efetivo exercício da função, a gente precisa dar prontas respostas. E aí nós temos em andamento, além das já citados projetos, nós temos em andamento na casa, por exemplo, a alteração que implementa o ciclo completo de polícia, onde todas as autoridades policiais, e aí a gente pode ampliar, como bem colocado por alguns, podem diretamente comunicar eventuais crimes ao Ministério Público, dando celeridade, para que não fiquem mofando nos escaninhos 10 anos, 11 anos, investigações, para que não se privilegie a burocracia em detrimento da busca de autoria e materialidade. Corre na casa também alterações no Código de Processo Penal, em que nós não precisamos dourar a pílula, não precisamos inventar nada. O que nós precisamos é buscar soluções para que a população brasileira tenha pronta resposta. Para que quem cometa um crime não fique 10, 15, 20, 25, 30 anos sem pagar por aquele crime que ele cometeu. E aí nós não precisamos, como eu disse, dourar a pílula. Nós podemos buscar modelos que funcionam na Europa, como o modelo português, podemos buscar o modelo dos países anglo-saxões. O que nós temos que fazer é buscar efetividade e deixar de lado discursos corporativos. Ou algum brasileiro, em sã consciência, vai falar que a segurança pública brasileira, que a persecução criminal brasileira funciona. Não funciona. Nós temos índices de efetividade menores de 2 dígitos. De cada 100 assassinatos no Brasil, apenas 8 são resolvidos. Ou seja, se você matar alguém no país, você tem 92% de chance de não ser condenado. E esse é o crime mais grave que nós temos no nosso Código Penal. Então, se a gente passar para crimes
de menor potencial ofensivo, nós vamos ter índices pífios que vão ser menores de 1%. Isso ainda com a subnotificação, porque hoje qualquer cidadão que tenha furtado um celular, furtado R$100, um cordão, ele não mais vai à autoridade policial para comunicar, muitas das vezes, porque ele sabe que ele vai passar 5, 6 horas na burocracia e não vai ter uma solução para aquele caso, a não ser que seja em flagrante delito. Bom, o que eu quis passar aqui nessa situação genérica, senador, é que a situação específica que aconteceu em São Félix do Xingu e que acontece diariamente em São Félix do Xingu demanda e precisa de uma atuação firme do Estado. Mas para que nós que representamos o Estado atuemos de forma efetiva, nós precisamos do apoio dessa Casa, do apoio da Câmara para alterações legislativas que deem efetiva eficiência à persecução criminal. E, para além disso, nós precisamos também alterar uma ideologia que analisa de forma genérica todos os fatos e todas as categorias. Não há porquê não termos condições de carros blindados, como foi citado para que nós atuemos. Não há porquê os fiscais do trabalho, os auditores fiscais do trabalho não terem porte de arma. Eles atuam numa área que gera periculosidade. Não há porquê não franquear também o adicional de fronteira, não regulamentar o adicional de fronteira, tendo em vista que ele já foi aprovado pela Casa, para que se fixem servidores em locais de difícil provimento. O que hoje se alega, ou que se alegou durante esses 2 anos, é de que o impacto financeiro era grande, mas e o impacto social da não permanência desses servidores nos locais? Então, a gente pedir para que nós tenhamos essa condição de trabalho e que as alterações legislativas como propostas, como alterações no Código de Processo Penal, alterações na metodologia investigativa e condições efetivas para que o policial e o servidor que trabalha com perigo de morte, ele tenha uma visualização de que ele está sendo realmente valorizado. Por fim, pedir a senador Paulo Paim que, com a interferência da Comissão de Direitos Humanos, nós possamos fazer uma pesquisa junto ao IBGE ou qualquer outro meio que possa ser viável, para que se avalie realmente qual a expectativa de vida dos servidores, desses servidores que trabalham em perigo de morte. Porque nós estamos sendo atacados, nós temos como média, nesses últimos, até o dia 30/4, média morte de 41 anos, nessas 190 homicídios. Então, nós precisamos contrapor com dados técnicos, ou que as casas e o governo como um todo, né, o Estado como um todo, nos apresente esses dados para que a gente não sofra mais perdas do que a gente já sofre diuturnamente. Agradeço de novo a possibilidade de participar desse debate e deixo aqui o apoio aos colegas que participam do Grupo Móvel. A Polícia Federal está à disposição também para que possamos trabalhar em conjunto e melhorar, brigar para melhorar essas condições de trabalho. Obrigado. E agora eu passo a palavra aos nossos convidados para as suas considerações finais. Sobrou para ti, Flávio. Flávio Werneck Meneghelli, o primeiro, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Eu vou dar em torno de 3 minutos para cada um, mas se precisar usar 5, usem. Bom, senador, agradecer a possibilidade de estarmos aqui debatendo acerca da segurança dos fiscais do trabalho e, de maneira genérica, de todos os trabalhadores e servidores que sofrem com a periculosidade no dia a dia do trabalho.
abrir um parênteses, já que o senhor citou a situação da Lei Maria da Penha e da discussão que vem permeando aqui a casa, o Senado, deixar bem claro que a grande maioria dos policiais federais quer sim que esse debate venha para a Comissão de Direitos Humanos. Vamos discutir e vamos Exatamente, votar, independente da discussão, mas já entrando um pouco no mérito também, aí é de teu livre-arbítrio, algum nós policiais, ficar aqui no equilíbrio. Nós policiais federais, junto com um gabinete integrado que compõe Ministérios Públicos Estadual e Federal, polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, nós estamos sim com o entendimento de que vai haver uma regressão na Lei Maria da Penha se a redação hoje colocada em plenário for mantida. Nós entendemos no gabinete integrado que a agredida ela tem que se dirigir diretamente a um juiz e que se faça as alterações necessárias na investigação, que a metodologia investigativa brasileira é muito morosa e burocrática. Então, a gente entende que vai haver uma regressão na lei. Agora, fechando parênteses, voltando ao assunto da mesa. Não, mas é importante, porque já que não permitiu que o debate acontecesse aqui, você expressa a tua opinião, que me parece é da maioria daqueles que atuam na área aqui na Comissão de Direitos Humanos. Os cumprimentos Obrigado. Que muitos ficam em cima do muro e não querem se posicionar. Eu gosto de ver posições mesmo. E quanto à situação específica, acredito que é só repisar. Nós precisamos ter muito cuidado com a PEC que está em andamento, do trabalho escravo, para que ela contemple realmente o que nós entendemos por trabalho escravo. Nós temos que evoluir na prestação de serviço à sociedade. Para isso, a gente precisa de alterações no Código de Processo Penal. Eu costumo citar uma pequena alteração, uma pequena análise que é feita da Corte Constitucional Alemã. A Corte Constitucional Alemã, ela limitou o número de recursos no processo penal a 4, 3 ordinários e 1 constitucional. Por que no Brasil não se implementa algo parecido? Dentro daquele processo você tem 20, 30, 40, 50 recursos a serem impetrados, mas dentro daquele processo específico você só tem direito, o advogado só terá direito a 4 recursos, 3 ordinários e 1 constitucional. Isso daria celeridade e, mais do que isso, separaria o joio do trigo. Os bons advogados com estratégia dos advogados que não têm tanta estratégia assim. Daria maior qualidade. O advogado teria que apresentar uma estratégia de defesa, né? Então, temos vários pontos na nossa legislação que poderiam ser trabalhados para que a gente possa realmente não se surpreender em oferecer a tutela, nós, servidores públicos, oferecer a tutela para quem está sendo ofendido, no caso aqui do trabalho escravo, para esses trabalhadores tão sofridos, e depois, daí a 1 ano, 2 anos, a gente encontra com aquele trabalhador e ele está na mesma situação que estava há 2 anos atrás. Por quê? Porque a tutela do Estado foi falha, porque nós não temos condições de prestar o serviço, não por falta de vontade, não por dedicação, e sim porque a legislação não dá a resposta pronta que deveria dar nos casos em específico. Agradeço novamente.